Fico feliz em apresentar para vocês a pessoa que se dispôs a vir bater um papo com a gente, tomar um café. Professora Viviane Crivellaro, obrigada pela sua presença. Fico imensamente feliz e grata por você estar aqui. Imagina, obrigada Bárbara. Eu fiquei muito contente com o teu convite, muito contente de saber do teu novo projeto, né? E feliz em participar com um assunto que eu gosto tanto, que é a harmonização. Então, para a gente começar bem do começo, como que você escolheu, como você decidiu, como foi para você seguir a carreira na odonto? Então, na verdade, não foi uma coisa tão simples e nem tão romântica, né? Eu não soube sempre que eu queria fazer odonto. Eu gostava de muitas disciplinas no colégio, então eu não sabia o que seguir, na verdade. Agora, eu tinha na minha cabeça que eu queria alguma coisa que eu lidasse com pessoas. Isso eu sempre soube. Mas gostava não só da parte de humanas, eu gostava também de uma parte mais técnica, mais científica. E então, depois que eu me formei no segundo grau, eu levei 2 anos, na verdade, para prestar odontologia. Eu digo prestar vestibular porque eu sou de uma época, né? Isso foi em 86 que eu prestei. A gente tinha, sei lá, 70 e poucos para uma vaga de odonto, não tinha tantas faculdades como hoje em dia tem. Então, era um curso, assim, bem requisitado. Eu demorei 2 anos para decidir fazer odontologia. Prestei vestibular, onde eu morava, que tinha uma faculdade. Passei e entrei. Dali pra diante, eu nunca mais pensei em abandonar a odontologia. Eu me apaixonei pela odontologia e são lá 30 e poucos anos de formada na odontologia. E qual foi essa faculdade que você fez? É a Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, que na época era uma faculdade, não era uma universidade ainda, era a Faculdade de Odontologia de Santos, São Paulo. Entendi. Então você é de São Paulo. Sou de lá. E a harmonização, ela entrou em que ponto disso? Então, hoje quando eu olho para trás e eu mesma me pergunto às vezes em que hora, em que momento eu pensei na harmonização. E na verdade, eu acho que desde que eu me formei, eu gostava de alguma coisa ligada à harmonização, porque eu gostava muito de reabilitação oral. Então, quando a gente fala em reabilitação, a gente está falando de harmonização facial, né? Perfeito. A gente já está vendo proporções faciais e pensando nisso. Então, o lábio do paciente, eu sempre me incomodava muito quando eu fazia uma prótese com o lábio, com as dimensões. Então, eu acho que eu sempre tive esse viés. Mas acontece que nós, dentistas, não fazíamos essa área de harmonização como ela é hoje. Inclusive, você é especialista em implantodontia e atuou muito tempo nessa área, né? Exato, eu fiz implanto por gostar realmente de reabilitação oral. Então, eu fui fazer implantodontia, né, que era a minha paixão. Ainda é, na verdade, ainda amo a implantodontia. Mas a harmonização, né, dentro dessa parte de reabilitação, quando eu soube que as pessoas estavam fazendo, e isso foi antes de 2000, foi em 1998 que eu comecei com a harmonização facial, a gente começou ali com toxina botulínica e ácido hialurônico. E o ácido era usado, na verdade, para refinar ou para acabar o que a gente não conseguia terminar, às vezes, com um ajuste de dimensão vertical, por exemplo, né? Então, a gente conseguia, muitas vezes, aumentar o lábio, projetar um pouco o lábio do paciente, aumentar um pouquinho essa dimensão, mais marcas que tinham sido já ficadas no rosto do paciente, com vincos, né, no cantinho da boca, a gente não conseguia resolver mesmo reabilitando. Então, a harmonização facial, o preenchimento aí, né, ele já veio como assim, uma cerejinha do bolo quando você faz uma reabilitação. Foi aí que ele me pegou, realmente eu fiquei encantada com isso. Entendi. Nessa época já era permitido na odontologia o uso dessas... Substâncias, assim? Não. Na verdade, assim... Havia pouco estudo. Isso. Não era proibido, mas não era permitido publicamente. Os dentistas, eles ficavam tinha muito pouco na deles. Conhecimento a respeito disso. Isso. Também, não tinha como... E as pessoas que legislavam pra gente, no CFO, no CRO, eram pessoas que ficavam com uma mentalidade mais antiga. E o médico se achava dono absoluto na verdade, desses procedimentos. Então, eles não gostariam de abrir pra gente. E o CFO sempre ficou um pouquinho com o pé atrás. Tipo, mas será que a gente pode? Será que a gente não pode, né? Uhum. Até que, quando o CFO resolveu realmente brigar pela nossa categoria e realmente legislar a nosso favor, aí que a gente começa a não ter um olhar como se a gente fosse até um bruxo, alguém que estivesse exercendo ilegalmente alguma coisa da sua profissão, que não era nosso caso, né? Mas a gente era visto um pouquinho
mal nessa época, quem fazia toxina ou ácido hialurônico. E até hoje, na grande mídia, as pessoas é considerado de uma forma... Eu não sei qual é o posicionamento deles, se é alguma coisa relacionada ao financeiro ou se existe alguma coisa por trás disso. Mas sabendo que o dentista, ele estuda de 4 a 5 anos somente cabeça e pescoço, Exato. que ele é especialista nessa área, e eles ainda alegam que o dentista não pode atuar com toxina botulínica, com preenchimento, é extremamente... é confuso. É muito confuso realmente, e eu sempre digo assim, a nossa história com a harmonização, ela se inicia com a toxina botulínica. Como? Com os estudos da toxina botulínica, né? Que dizem que ela pode ser usada para a função de que ela é usada para relaxamento muscular. E os médicos fora do Brasil, que não são médicos que fazem a parte de odontologia, mas é um curso único, né? Eles escolhem a odontologia. Então, eles vão fazer uso da toxina botulínica para tratar de disfunções temporomandibulares, de apertamento, de bruxismo, que a gente trata disso. E o dentista aqui no Brasil, lendo artigos científicos, pensa, opa, se o médico que trata disso lá fora usa toxina, eu também quero usar. Se eu faço placa de mordida, se eu faço fisioterapia, se eu, enfim, cuido desses meus pacientes, eu quero algo a mais para os meus pacientes. E a nossa história, então, começa daí. Começa do uso da toxina botulínica para bruxismo e apertamento, né? Então, assim, a gente tem uma história, a gente tem um começo, um meio, e eu acho que não vai ter um fim, né? Acredito que a gente esteja aí, a gente continue com essa nossa história. Mas, como não há um entendimento das pessoas a respeito disso, elas pensam assim, poxa, se o dentista, né, que o nosso nome é dentista, mas nós somos dentistas, nós cuidamos de muito mais do que dente, né? Mas eles pensam, se o dentista que faz restauração, que faz extração, pode aplicar toxina botulínica, por que não outros profissionais? E foi assim que abriram a porteira, na verdade, para os outros profissionais usarem, né? Eu não estou falando mal, não quero, né, me dispor com nenhuma categoria, mas os fisioterapeutas, os biólogos, os enfermeiros, os farmacêuticos começaram a utilizar, né, as substâncias para fazer a harmonização. Mas, assim, eu creio que a nossa história é diferente. E a gente tem uma raiz diferente. A gente não foi assim, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. Não foi essa história, né? Foi a substância usada para tratar do que eu trato. Então, eu vou utilizar dela. É um pouco diferente. Exatamente, perfeito. Muito bem colocado. E a parte estética disso, quando ela surgiu na sua vida? Porque até então era na reabilitação do paciente. Quando foi que as pessoas começaram a procurar por esse tratamento, por esse atendimento personalizado com o intuito estético? Então, a partir do momento que os pacientes vinham com o nome Botox, né? Então, eles sabiam que a gente fazia Botox, que é um nome comercial, na verdade. E a gente falava assim, olha, você tem um problema, você tá fazendo um desgaste, vamos aplicar a toxina botulínica ou o Botox ali para melhorar? Poxa, mas não é isso que estão aplicando para ruga? Era a primeira pergunta, né? A gente, sim, é o mesmo biomaterial, a mesma substância. Então por que a gente não pode aplicar um pouquinho aqui nessa ruga? E, na verdade, quem tem bruxismo, geralmente, por exemplo, o apertamento, tem dor de cabeça, né? E a dor de cabeça, ela também é tratada através da toxina botulínica. Então, a gente começa a fazer, e é o dentista também que fazia muitas vezes o tratamento de pacientes que tinham essa dor de cabeça crônica, a gente faz uso para dor de cabeça crônica, que são os mesmos pontos do terço superior, que é na verdade, para harmonização, que a gente chama hoje, né? Que é para beleza, que é para estética. Então, como a gente fazia isso, a gente, não, mas já vai fazer, porque a gente já vai aplicar aqui, que é para dor de cabeça, já vai. Então, aí a pessoa fazia, se acostumava, contava para outro, e o outro vinha, e assim foi indo. Entendi. E muitas pessoas, elas conhecem o Botox, o preenchimento, mas assim, não sabem muito bem a diferença. Quais os outros procedimentos, ou quais são os procedimentos que compõem a especialidade de harmonização facial? E são muitos, Bárbara, eu não vou saber te falar todos, tá? E nem tenho de cabeça isso, porque são inúmeros, mas eu vou falar dos principais. A harmonização, então, além de tratar rugas de movimento, que são tratadas pela toxina botulínica, tá? Onde faz o músculo mexer menos, movimentar menos. Tem o ácido hialurônico, que é um preenchedor, que tanto preenche volume, por exemplo, labial, queixo, malar, contorno facial, ele vai preencher, mas ele também vai preencher o que? Rugas. As rugas que são chamadas rugas
estáticas, que é quando o paciente não movimenta e ela já se formou. Geralmente são oriundas de rugas dinâmicas, né? Então o paciente vai fazendo o movimento, vai fazendo até que marque. Geralmente, não todas, tá bom? Porque tem rugas de posicionamento, como a pessoa dorme na cama, às vezes marca o rosto, né? Gravitacional, pelo peso da gravidade, mas geralmente são. Então a gente já tem esses dois fármacos, né, que são usados ali, primeiramente, que foram usados, começando a harmonização facial. Fora isso, hoje, a gente trata não só do problema da ruga de preencher, por exemplo, a gente trata de pele. Então, o dentista hoje já trata de pele. Então, ele vai tratar desde a camada mais superficial, fazendo peelings, por exemplo, com as mais internas, né? Que ele vai fazer um bioestimulador, por exemplo, para estimular o colágeno natural da pessoa. Então, ele vai colocar Sculptra, Elancê, Eleva, enfim, todos os Diamond, Radiesse, o que a gente coloca para estimular colágeno. Então, já é um tratamento também de pele. Então, assim, veja, a gente tem tanto tratamentos mais invasivos, a gente faz, por exemplo, a gente não só coloca volume, a gente retira volume. E a lipoaspiração de papada, por exemplo, a gente está retirando gordura. O emagrecimento facial, a gente está retirando gordura. A bichectomia, ela entra nesse grupo, então? A bichectomia também entra nesse grupo. Então, a gente não só volumiza. Começou como uma volumização, onde os pacientes ficavam muitas vezes com o rosto muito redondo. Então, hoje já tem um aspecto que a gente pensa em emagrecer, em tirar algumas partes do rosto. Como você falou muito bem, a bichectomia, né? Que vai tirar essa gordura da bola de bichar e a gente vai ficar com um aspecto marcadinho, como se fosse chamam a marca da Top Model, né? Que é essa linha mais marcada. Mas também o emagrecimento total, que a gente tem vários coxins de gordura. Então, isso já é dividido hoje, entendido o envelhecimento como uma das causas, o deslocamento desses coxins de gordura. Então, às vezes, retirar de determinada posição uma gordura e reposicionar isso com um preenchedor também é feito na harmonização facial. E uma coisa que normalmente as pessoas elas têm dúvida, essa bola de bichar, essa gordura, ela vai fazer falta depois? Olha, aí é um tema que você vai me pôr até numa fria, porque assim, alguns profissionais, eles garantem que não, e existem realmente artigos dizendo que não. Só que a bola de bichar, ela é uma gordura mais interna e ela é uma gordura que realmente serve para estruturação facial. Então, eu te diria que em alguns casos, sim, ela vai fazer falta no futuro. Então, o que a gente tem que fazer é avaliar muito bem se é questão de retirar ou não a bola de bichar, porque às vezes a gente pode emagrecer, né, ou retirar gorduras mais superficiais da face, que aí sim, essas gorduras superficiais, os coxins mais externos, eles tendem a fazer um peso no paciente. E isso vai fazer um envelhecimento facial. E não é uma gordura estruturante, é diferente. Mas a bola de bichar, na minha opinião, ela é estruturante. A gente tem alguns artigos que dizem, sim, que ela vai causar, a longo prazo, algum deslocamento mais externo das gorduras, dos coxins mais externos. Entendi. Muito interessante. E eu tenho muitas dúvidas na área, mas uma que não é exatamente sobre a harmonização. Por muito tempo, você foi professora universitária. Quando foi que surgiu a ideia de empreender? Olha, na verdade, essa ideia de empreender já é antiga minha, tá? Mas quando eu estava na universidade, eu não tinha esse tempo de empreender. Então, eu sempre pensava, poxa, que legal se eu montasse um espaço que era assim, e ficava sonhando com esse espaço meu. Mas como eu fazia 40 horas praticamente todos os dias na faculdade, tinha mais o meu consultório, era uma coisa que me sobrava pouco tempo para pensar realmente em parar, né? Quando começou a pandemia, então, e a gente sofreu ali na universidade uma reestruturação do quadro mesmo de funcionários, né? E eu me desliguei da universidade. Aí eu fiquei com muito tempo vago, pensando nas coisas. Eu falei, gente, por que não agora tirar do bolso, né? Aquela minha meu velho desejo de empreender e fazer o espaço que eu gostaria tanto de ter. Então, aí, a partir desse momento, eu realmente resolvi ser empresária, né? E hoje no espaço, no Instituto Visagismo, vocês atendem tanto na harmonização facial, quanto na parte odontológica, o que mais tem? E mais na corporal. Então, a gente também tem estética corporal ali. A gente tem um esteticista que é responsável, porque parte de corpo a gente não pode, né, ser responsável, lógico. Mas a gente tem alguém ali responsável. Então, a gente tem tratamento de emagrecimento, tratamento de enrijecimento, tratamentos de pigmentação, tratamentos de estria, tudo ligado ao corpo também. Além das aulas. Além das aulas. O instituto que funciona lá, né, tendo um andar superior que é
pro público realmente que quer aprender ou, na verdade, se qualificar para essa especialidade, né? Porque a gente não tem especialização, são cursos livres de qualificação, tanto na parte corporal quanto da parte facial, porque não sou só eu que dou aula lá, tá? Então a gente chama o professor e o professor dá aula lá. A gente também aluga o espaço para professores que querem dar aula. E agora no final do ano, se você me permite falar, Claro. a gente vai ter um evento bem bacana lá, que vai ser para mulheres empreendedoras, na verdade. Então, a gente está abrindo o espaço, e isso é gratuito para as mulheres empreendedoras. A gente vai abrir um espaço onde a gente vai ter mulheres que têm lojas de roupas, mulheres que têm salão de beleza, mulheres que vendem produtos de cabelo, mulheres que têm brechó, todas elas vão para lá. Então a gente vai fazer um desfile de moda, com uma festa, para chamar outras mulheres para conhecerem o espaço de cada uma delas. Muitas não têm um espaço físico, algumas vendem de porta em porta roupas. E elas vão ter a oportunidade de fazer um desfile ali, a gente vai fazer um evento que vai ser bem bacana para as mulheres. Mulher apoiando mulher. Mulher apoiando mulher. Perfeito. E a sua experiência fora do país com a harmonização? Eu pesquisei, sei que você tem uma experiência fora, eu queria que você contasse um pouquinho. Então, algumas pessoas que começam nessa área, ou que querem melhorar um pouquinho a sua técnica, ou saber de técnicas novas, elas querem um diploma internacional. Então, mesmo são as pessoas do Brasil que poderiam ter aula aqui no Brasil, que gostariam de ir para lá. Hoje, a gente não tem muitos institutos aqui no Brasil que eles liberam também cabeças de cadáver para isso. E o estudo em cadáver fresco, ele é bastante importante para quem está começando, para entender as camadas de pele, para ver se colocou no lugar certo ou não um produto, abrindo e fazendo isso só em cadáver fresco, lógico, né? Então, quando a gente começou lá fora, no Brasil não tinha essa possibilidade, tá? A gente tinha cadáveres frescos aqui, mas não para a parte de cabeça até. Cabeça foi depois. Então, nós fomos o primeiro grupo lá em Miami a fazer o curso em cadáver fresco para harmonização. Hoje já tem vários, tá? Mas nós somos os primeiros, pioneiros mesmo. E foi bem interessante, porque assim, a gente viu que vai gente de outros países, mas a grande maioria são brasileiros, que querem um diploma internacional e que querem se qualificar lá fora, com técnicas que eles entendem, né, que sejam técnicas de lá fora. Mas eu vou te garantir uma coisa, Bárbara. As técnicas que a gente usa lá no curso são as mesmas técnicas que a gente utiliza aqui, tá, no Brasil. É que realmente tem gente que quer um diploma internacional ainda. E fora que é muito, muito gostoso, né? Ir lá pra fora pra estudar, você acaba fazendo um grupo legal, saindo lá. É uma experiência. É tudo isso. Estudar fora é uma experiência realmente, né, diferente. Maravilhoso. Cada história é bacana, tem muita coisa pra falar. Ai, agora eu travei. E acho que eu não sei, né? Mas eu acredito que você deva estar pensando na questão do que é hoje a harmonização e do que é a padronização facial. Perfeito. Porque é uma pergunta que fazem muito, assim, mas eu não vou ficar com cara de igual todo mundo? Eu não vou ficar com bochechão? Eu não vou ficar com bocão? Até no Instagram, nas redes sociais, a gente vê hoje as pessoas falando em animalização da face. Porque tem o Fox Eyes, tem a boca, tem muita coisa e as pessoas... Fica absurdo, tem muito comentário negativo quanto à harmonização. Eu nem tinha ouvido esse termo ainda, pra mim é novo, mas olha só, animalização. E realmente, assim, eu creio que às vezes as coisas passem dos limites mesmo, né? O que a gente tem que pensar é que a harmonização é alguma coisa que foi feita para melhorar a autoestima da pessoa e melhorar, na verdade, retirar o que de melhor a pessoa tem da sua própria beleza e não modificar o rosto de uma pessoa. Então, quando parte para uma não aceitação pessoal desse indivíduo e ele começa a querer exageros, a gente realmente tende ou a uma padronização, que eu acho que é isso, todo mundo igual, então todo mundo vai ficar com o queixo muito marcado, com o ângulo muito marcado, com a boca muito grande, com a bochecha muito grande, e fico sem fazer expressão facial nenhuma, muito botox e nada de expressão, então fica todo mundo igual, tudo muito igualzinho. Não é isso, né? Então, nem sempre o rosto de uma pessoa que é padrão Angelina Jolie, que é hoje o que todo mundo pede, que é aquela rosto bem marcado, né? Bem delineado, pra ela fica lindo, mas não é pra todo mundo que vai ficar. Então a gente tem que levar isso em consideração. E daí o nome também que a gente colocou na clínica de visagismo contemporâneo. Porque o visagismo visa, né? Isso mesmo, ele
ele tende a retirar o melhor da pessoa, fazendo qualquer procedimento que faça na face da pessoa, além do que contemporâneo, porque logicamente que segue uma moda. A gente sabe que segue uma moda isso, mas sempre levando em consideração muito as características pessoais de cada um, né, pra gente fazer isso. E agora, com a moda das pessoas serem mais naturais, até as maquiagens estão buscando isso, você acredita que vai ocorrer uma diminuição das pessoas que procuram pela harmonização? Eu acredito que, a partir desse momento, realmente, que a pessoa busca alguma coisa mais natural, e eu acho que é a tendência, né? Você vê que nem cabelo, tem mulher que nem tinge mais cabelo, né? Deixa da cor natural. Eu acredito que todo mundo ainda vai procurar harmonização, mas realmente com o intuito de harmonizar, de melhorar a sua própria imagem e não de se deformar ou se descaracterizar. Eu acho que vai ficar uma coisa mais leve, como tem que ser a harmonização, na minha opinião. E vale dizer também que o Botox ele não tem o intuito de alterar a face, né? Ele simplesmente paralisa o músculo, o que faz com que não tenha uma alteração tão significativa na aparência, vai ter na movimentação mesmo. É isso mesmo. E por causa disso, você veja que quando começou a utilização do Botox, ele começa a ser utilizado de uma forma muito exagerada. Até as pessoas realmente não tinham movimento quando elas colocavam, né? Até a coisa aí se adaptar. Que são aqueles memes que ficavam, as pessoas ficavam com a cara esticada. Tanto podia estar triste ou estar feliz, estava com a mesma cara também, né? Não tinha expressão. Então, hoje mudou muito isso já. Eu acho que as pessoas falam, eu quero pôr, mas não quero que apareça muito. Então, mudou realmente, né? E quando a pessoa fala assim... tá com ai, nossa, olha o tamanho da boca daquela, tá com uma boca de botox. Não é boca de botox, é o que você tá falando, né? O que aumenta o volume da boca é o ácido hialurônico, não é o botox. Realmente a toxina botulínica, ela serve para ser usada preventivamente, a partir dos 25 anos ela pode ser usada preventivamente, a partir dos 18, na verdade. Mas é difícil, né? Mas ela pode ser usada preventivamente, ela é muito boa para ser usada preventivamente, mas ela é dose dependente. O que significa que se a gente colocar muita toxina, ela também vai durar mais tempo. Menos toxina, ela vai durar menos tempo. E por isso, as toxinas não duram mais 6 meses, como duravam no início. E com essas jovens influencers, as pessoas que estão na mídia, a partir de quantos anos as pessoas elas realmente podem partir para a harmonização facial? Porque eu vejo meninas de 16, 17 anos que já fazem esses procedimentos, né? A gente não faz esse procedimento, a não ser que seja realmente alguma coisa que ela necessite, né? Vamos dizer assim, teve uma paralisia, a gente pode melhorar isso também. Com responsabilidade. Sim, e sempre também com autorização dos pais, menor de 18 anos, tá? E a partir dos 18 tem que devagarinho, 18, porque senão pode viciar, né? O que acontece hoje muito, Bárbara, é o seguinte, o que eu acredito, né? É que a pessoa, ela se vê muito através de filtros. Filtros Instagram, filtros de aplicativos e os filtros são maravilhosos, né? E as pessoas chegam perguntando assim, eu consigo ficar assim, sim, mostrando o celular? Chegam. E assim, não dá, né? O filtro é inatingível, né? O que tem lá no filtro não é assim que funciona. Então, isso prejudica, eu acho que as pessoas mais novas, a questão do filtro, porque elas se veem numa lente que eu, no meu tempo, por exemplo, de menina, não tinha isso, né? Então, tudo era muito mais natural. Então, hoje, através dos filtros, elas começam a imaginar que vão ficar com aquela boca, que vão ficar com aquela pele, que vão ficar... Não é assim, que vão fazer uma bichectomia e vai ficar muito marcadinho. Não é assim que acontece sempre, não é pra todo mundo, né? Você vê alguma relação disso com a depressão, com a ansiedade? Já chegou a algum caso de alguma pessoa que você falou, olha, o seu tratamento não é harmonização? Totalmente. É diretamente proporcional, sim, né? As pessoas buscam alguma coisa inatingível e elas vão ficar deprimidas porque não vão conseguir alcançar aquilo. Então, isso realmente é um problema, eu acho, das novas gerações, que elas vão ter que lidar com isso. Eu acho que o que você falou de estar entrando agora numa beleza mais natural, talvez isso melhore um pouco. Mas veja, a gente tem tanto essa parte das pessoas jovens que querem que querem ser, assim, perfeitas esteticamente, né? Quanto pessoas mais velhas que não aceitam o envelhecimento em si, o que também é bastante complicado, porque a gente consegue, na harmonização, gerenciar o envelhecimento. Então, a pessoa vai chegar mais velha, melhor, com uma pele mais bonita, sem dúvidas. Mas reverter o tempo, isso não é possível.
Entendi. Então a pessoa pode daí aparentar assim, ela pode continuar, ela tem 50 anos, ela pode ou chegar bem aos 50, ou então começou um tratamento agora, ela vai estar uma pessoa de 50 anos melhor, uma pessoa de 50 anos, mas bem tratada, mas não que ela vai ficar com cara de 30. Então é um processo de skincare. É um processo diário em que você cuida da sua pele, cuida do seu rosto, para que no futuro chegue realmente do jeito que você deseja. Isso. E não depende somente também dos tratamentos, depende de toda uma vida que a pessoa leva, né? O cuidado, protetor solar, Exatamente. protetor labial. Exatamente, desculpa. Exatamente. Então, são cuidados que a pessoa tem que ter na casa dela, né? Todos os dias, com alimentação, com sono, com água, com muita água. Então, não adianta ela fazer um procedimento e achar que vai melhorar de uma hora para outra, não vai, né? Então, a gente tem todo esse... Eu já tive uma paciente de 70 anos, olha... Bonita, hein? Vou te falar, uma senhora de 70 anos, tipo, eu diria, eu quero chegar lá aos 70 daquele jeito, entendeu? Muito bonita. Mas ela chegou com uma foto de 50 e falou assim, eu quero que você me deixe assim, tá bom? Falei, não, tá bom. Né? Nem o plástico faz isso, você concorda comigo? Altera alguma coisa da pessoa, mesmo quando ela puxa, e ali não é uma plástica. Então eu falei, não tá bom. Fizemos tratamento de total sucesso de uma pessoa que tinha um bom hábito de vida, né? Hábitos, assim, saudáveis. E mesmo assim, ela não ficou satisfeita. Ela me mandou muitas mensagens dizendo que ela estava muito decepcionada. E assim, se eu te mostrar o caso, é um caso de muito sucesso, entendeu? Uhum. Então, assim, aí eu falei pra pessoa, falei, agora o teu tratamento é outro, né? É psicológico. Ela não aceita ter 70 anos, porque sempre foi uma mulher muito bonita. Entendi. E tem muitos casos de insucesso, assim, porque a gente vê na mídia muitos casos onde a pessoa, a parte de necrose, a parte, assim, em que eles falam que a culpa foi de um procedimento. O que acontece nesses casos? Eu vou te falar, Bárbara, que a necrose, eu não tô avaliando nenhum caso específico, né? Mas a necrose, geralmente, geralmente não, ela sempre vem com sinais clínicos que a pessoa vai te relatar. E com sinais de dor, alguma coisa. Então, ninguém faz um procedimento de preenchimento hoje e daqui 10 dias fala, nossa, de repente a pele necrosou. Não. Já tiveram vários sinais durante esse tempo de que ia acontecer alguma coisa. E alguém falhou. Entendi. Alguém aí falhou. Então, assim, eu já fiz... Eu não sei te falar quantos procedimentos, mas inclusive em cursos, né? Porque se a gente contar com curso, meu Deus, quantos são feitos? Nunca tive caso de necrose. Entendeu? Então, para chegar numa necrose, não é assim. É que muita gente faz, não observa o paciente depois, não pergunta como é que ele tá, não tem alguém que ligue. Por isso a importância do pós-operatório. Muito importante, né? Muito importante que o paciente se comunique com você, que você abra um canal de comunicação com esse paciente e que ele possa relatar qualquer coisa estranha. Porque ninguém vai preencher um lábio hoje, ou um nariz hoje, e daqui um mês falar, agora meu nariz tá necrótico, necrosou. Não acontece, tá? Então, até chegar lá, você poderia ter feito várias intervenções. Várias, não uma. Então, se chegou num caso de necrose, realmente é complicado, viu? Talvez a banalização desse procedimento. É o que eu acredito também, que seja muito mais sobre a banalização do que em si o procedimento. Mas existe o risco da necrose com ácido hialurônico. Existe. Isso. Com Botox também ou não? Não, somente com preenchedores. Então, com ácido hialurônico, né? Que a gente estaria fazendo aí, poderia ser por 2 motivos, o estrangulamento do sangue na região, por exemplo, né? Ou porque você vai no próprio vaso e preenche dentro do vaso, então vai obstruir um vaso. Ou você pode não estar dentro do vaso também, mas um vaso mais fino, quando você faz a injeção, ele pode ser comprimido, né? Por fora mesmo com ácido hialurônico. E daí você não tá dentro do vaso, então, eu aspirei, sim, mas comprimiu o vaso. E aí ele também pode obliterar o sangue e aí não ter suprimento sanguíneo e vir a dar uma necrose. Entendi. E as técnicas são várias? Várias para preenchimento, para aplicação de Botox. No curso que você dá hoje, você tem alguma específica, assim, que você costuma usar mais? No lábio? Você tá falando? Na verdade, eu ouvi falar que você tem uma queridinha que foi criação sua, que foi uma idealização sua. Aí. Tá. Assim, ela é minha, realmente, se eu for pensar, minha queridinha, tem até o nome de Vivid Lips, né? Em homenagem a mim mesma, né, Bárbara? Mas
Veja, o Vivid Lips é uma técnica que ela é feita com toxina botulínica no lábio, o que já não é muito comum, né? Pra ela funcionar, ela tem que ser feita na parte bem superficial do lábio, porque senão você vai, pode estar causando uma disfunção no músculo labial, que não é o que a gente quer. Então, ela é bem na parte mesmo que chega já lá na pele. Então, quando a gente faz, é uma técnica que tem que ser feita de uma maneira muito superficial, é muito pouquinho. E eu vou te falar, ela é muito legal, mas ela, assim, ela não preenche lábio, tá? Ela dá, assim, uma pequena invertida. Ela dá a sensação de um pouquinho de aumento do lábio, essa técnica. Uma pequena volumização, mas é uma sensação. A pessoa vai falar, percebe que tá mais marcadinho, o lábio fica mais marcadinho, mas não sabe bem o que é. Então, não é pra quem talvez não queira fazer naturalidade. E queira essa naturalidade, exatamente. Perfeito. E a utilização do Botox em outras áreas, por exemplo, você faz aplicação em ATM, na clínica tem algum outro tipo de utilização do Botox? Olha, eu já fiz para vários pacientes que tenham disfunção, né, que tenham apertamento. Isso a gente faz sempre, mas sempre lembrando para o paciente que quer fazer esse tipo de tratamento, que ele não deve ser usado sozinho, então ele tem que ser usado junto com o que a gente já faz para apertamento, que é placa de mordida, né? Então, o ajuste oclusal, placa de mordida, e às vezes a gente até dá um relaxante muscular mesmo na hora que o paciente chega. Tá? Porque se ele tá travado, alguma coisa, a toxina demora uns 15 dias para fazer o efeito máximo. Então, a gente precisa medicar nesses 15 dias o paciente, tá certo? Fora isso, né, para dor de cabeça, que a gente faz quando é dor de cabeça tensional, principalmente, a gente faz. Eu já trabalhei com alguns pacientes que tinham tido paralisia facial também, Bárbara. Então, essa parte é muito gratificante. Quando a gente percebe que a gente consegue devolver a autoestima para um paciente que está com um problema realmente sério, de saúde, assimetria facial braba, né? E a gente consegue fazer o tratamento, é bem bacana também. E tem uma grande vantagem em fazer isso com dentistas. Bom, a grande vantagem que eu vejo ali é que a gente já foi treinado desde a faculdade para observar as proporções faciais, né? Então, a gente já, os terços da face, pra gente, desde que a gente começa a aprender oclusão, prótese ali, a gente já começa a mexer com isso. Então, a gente tem um olhar diferente. Primeiro, eu não sei se você sabe, mas tinha um cirurgião plástico, que é o Pitangui, que é bem já antigo, mas que ele era o Ivo Pitangui vinha gente de fora do país para fazer plástica com ele, artistas, pessoas famosas, né? E o Ivo Pitangui, ele era sensacional, ele tinha uma visão bem diferente, né, do que de muitos outros profissionais. Ele falava assim, olha, antes de passar comigo pra gente ver o teu rosto, passa com um dentista, pra ver se tá tudo ok. Ele já tinha essa percepção de que as pessoas que tinham uma reabilitação bem feita e os dentes bem posicionados, ele conseguiria um resultado muito melhor na plástica. Então, veja, a gente tem essa possibilidade. Eu sempre digo assim, hoje em dia, muitos alunos, né, estão se formando e querem trabalhar só com a harmonização. Tá ok, é uma especialidade como qualquer uma outra, pode se especializar, estudar e trabalhar só com ela. Tá tudo bem. Mas a gente não pode esquecer a nossa origem. Nossa origem é a odontologia. E isso significa que um exame bucal tem que ser feito quando o paciente nos procura. Pra gente olhar essa prótese, se não tá gasta. Se a pessoa não faz, indicar um colega para fazer, para reabilitar novamente. Então, eu acho que a nossa grande sacada, nosso grande diferencial é exatamente isso, a gente poder ver posição, e não é só dos terços, né? Também a gente vê lá o mento, quando é retraído, é protruído, como vai alterar isso uma face. Então, muitas vezes, a gente precisa explicar isso para o paciente. Associação de tratamentos. Exatamente. Também a parte anestésica, né? Que é intrabucal, que é muito mais confortável para o paciente. Mas uma coisa que eu ouvi na faculdade e nunca mais esqueci é que você pode não ter visto um câncer de boca, mas o câncer de boca já te viu. Então, que é uma das coisas que o exame físico no paciente intrabucal, ele é extremamente importante. Então, que é uma das vantagens, uma das maiores vantagens. Vamos lá para a próxima pergunta. Pessoalmente falando, como mulher, como empreendedora, como foi para você esse caminho da odontologia? Assim, desde o começo, em relação à construção de família, a filhos, não sei, daí é da sua parte. Eu tenho um filho, tá? Eu tive um filho por opção mesmo minha. Quando eu me formei,
Na verdade, eu me casei no primeiro ano da faculdade. No primeiro, bem novinha. E eu me engravidei no último ano, no penúltimo, e tive o filho no último, na verdade. Então, a minha vida profissional e pessoal, assim, sempre estiveram muito entrelaçadas por causa disso, né? Eu acho assim, quando a gente realmente ama o que a gente faz, a gente dá um jeito, seja lá em qual profissão for, né? Eu acho legal a minha trajetória com meu filho, porque assim, eu tive um filho, eu me separei quando ele era pequeno, e eu sempre levei o meu filho junto comigo. Então, assim, eu tinha uma clínica em São Paulo antes, né? E depois de um tempo que eu estava formada, de uns 3 anos, mais ou menos, eu montei uma clínica em São Paulo, não em Santos, eu fui para São Paulo. Mudei para lá. E o meu filho, então, na minha clínica, eu tinha uma cozinha, eu tinha um quartinho, eu tinha um lugar que ele tinha o videogame dele, que ele fazia a lição dele, e eu levava ele na escola do lado da clínica. Então, era o companheiro. Era, então, assim, sempre foi cuidado junto comigo. Então, eu sempre procurei conciliar, né? Me casei novamente, vim para Curitiba, né? Comecei a dar aula, porque depois que eu comecei a dar aula, né? Fiz mestrado, doutorado, comecei a dar aula. Daí meu filho já estava grande, já não era mais essa O seu mestrado e doutorado foram na Implanto? Isso, eu fiz, na verdade, o mestrado em odontologia, com ênfase em implantodontia, e o doutorado em odontologia, com ênfase em biomateriais, né? Ah, entendi. Em biomateriais. Uhum. Então, a gente estudou uma série de biomateriais ali, né? Mas a mesma linha de pesquisa que eu fiz, eu continuei no doutorado, tá? Mas, assim, sempre procurei conciliar. Quando eu estava muito, na época, na faculdade até, eu fui um pouco cobrada em casa, para falar a verdade, pelo meu marido, sabe? Que estava sentindo um pouco sozinho já, e achou que... Eu pensei, puxa, eu acho que eu tô realmente tão empolgada, porque eu amo tanto o que eu faço, e eu acho que eu me empolguei tanto, que eu acho que eu comecei a deixar um pouquinho a minha vida pessoal de lado, o que não é legal. Um ano antes de eu sair da faculdade, eu realmente resolvi que eu ia voltar a ter o mesmo cuidado com a minha vida pessoal, do que com a minha vida profissional. E aí eu comecei a me dedicar mais à minha família, e não me arrependo nem um pouco, né? Mas aí quando eu me desliguei, aí eu falei, agora é hora de realmente distribuir meu tempo, né? Então agora hoje, apesar de eu estar com um negócio que ainda tá no começo também, né? Porque foi nesse ano que a gente abriu. Um novo bebê. Exatamente, que tem que cuidar, que tem que dar de mamar, né? Mas a minha vida pessoal, eu tô prezando bastante, e eu acho que é o ideal, né? A gente conseguir ter um meio termo nisso, profissional e pessoal. E agora, pra gente encerrar, eu gostaria de te perguntar um conselho para quem tá começando, para quem entrou agora nesse novo mundo da odontologia, tanto da harmonização como da parte realmente mais tradicional da odontologia. Uhum. Então, que você deixe um conselho. Você usou um termo bom, tradicional, né? Porque a gente não é ainda tradicional na harmonização. Mas, assim, o meu conselho é o seguinte, para quem tá começando agora, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas tudo que a gente faz com estudo e com paciência e com perseverança, dá certo. Então, o que a gente não pode achar é que se formou e vai parar de estudar, nunca, né? Até hoje, eu tô com 32, acho 33 anos de formada, nem sei mais, e tô estudando. Então, a gente sempre tem que procurar se atualizar, sempre procurar estar um passo à frente do que as pessoas, porque isso é importante, um passo à frente. Quando eu fiz implanto, Bárbara, eu era a única mulher da minha turma, a única. Imagina isso? Consigo imaginar. Acho que foi do ano de 2000, né? Hoje, nós mulheres somos a grande maioria até nos cursos de implanto, né? Que eu ainda dou algumas aulas. Então, assim, a gente precisa realmente estudar muito, tanto homens quanto mulheres, né? Mas a gente, como mulher, eu digo que a gente, às vezes, enfrenta algumas dificuldades até que os homens não enfrentam, né? Mesmo sendo maioria, a gente acaba sofrendo mesmo com isso. Sendo maioria. Eu acho que vem de uma época que a gente pensava que a mulher era o segundo salário da família, né? Então podia ganhar menos. Então a mulher, às vezes, não se valoriza tanto. Eu vejo que os homens, e eles estão certíssimos, quando eles são dentistas e fazem uma especialidade, eles se valorizam. Então, não vamos deixar só pra eles, né? Eu sei que o que eu tô falando pode achar meio estranho, mas é verdade. A mulher, às vezes, ela não se valoriza como deveria. Então, homens e mulheres, dentistas de forma geral, a gente tem que se valorizar. A gente tem que estudar. A quem pertence a harmonização facial? Ao dentista ou ao médico? A quem estudar e a quem tiver realmente
a oportunidade de aplicar de forma correta essa técnica, né? E souber aplicar. Então, a gente não vai cobrar menos porque a gente é dentista. A gente é um profissional competente, eles são profissionais competentes e a gente tem que lidar com essa técnica de igual para igual. Nunca se subestimando porque a gente é dentista. E é isso, a gente tem que ocupar o lugar que é nosso, tanto Isso mulheres mesmo. como dentistas. Isso mesmo. Então, muito obrigada pela sua presença. Muito Agradeço obrigada. de coração. Obrigada, Bárbara. Foi por muito ter legal estar disponibilizado aqui. esse tempo. Muito Então, até a próxima. Até. Tchim, tchim. A nós. Esse canal ele foi criado para me aproximar de vocês. Eu também quero saber sobre vocês. Então, venham tomar um café comigo. Deixe o seu like, seu comentário, compartilha e até a próxima.